A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, antes da gente começar, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas através do Evangelho. Amém? Hoje a gente continua no livro de Provérbios 7, 8 e 9 e Salmos 37, certo? Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder estar meditando na Tua Palavra. Tome Tuas mãos, Senhor, nossas vidas, nos dê para acesso à Tua sabedoria, para que a gente venha andar com as Tuas palavras todos os dias das nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, o recado hoje é principalmente para os jovens, né? Não que os adultos não façam, mas é que a gente viu aqui algo em Provérbios que tem afligido muitos jovens, né? E no Provérbios, logo no capítulo 7, a partir do versículo 6, diz assim: A mulher imoral, porque da janela da minha casa, olhando pela grade, vi entre os ingênuos e descobri entre os jovens um que não tinha juízo. Ele ia e vinha pela rua, junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da casa dela. No crepúsculo, ao anoitecer, na escuridão da noite, nas trevas, eis que a mulher lhe saiu ao encontro com roupas de prostituta e astúcia no coração. É espalhafatosa e inquieta, os seus pés não param em casa. Ora, está nas ruas, ora, nas praças, espreitando por todos os cantos. Ela agarrou o jovem e o beijou, e com o maior descaramento lhe disse: Eu tinha de oferecer sacrifícios pacíficos. Hoje paguei os meus votos, por isso saí ao seu encontro, vim procurá-lo e agora encontrei. Já cobri de colchas a minha cama e de linho fino do Egito de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Aqui, quando ela fala assim, ó, no 14, a gente vê o seguinte: eu tinha de oferecer sacrifícios pacíficos e hoje paguei os meus votos, né? Então a gente aqui percebe até uma certa, como o próprio texto diz, uma astúcia, né, da mulher que está sendo citada aqui. E esse sacrifício pacífico que ela fala não é um sacrifício no templo, não é um sacrifício para Deus, é um sacrifício a Aserá, né, que na época era a deusa relacionada a esse tipo de coisa, né? E como a gente vai ver mais para frente, que é a mesma deusa que Elias briga com os profetas no monte, né? Que eram os profetas de Baal e os profetas de Aserá, que foi a Jezabel que trouxe para Acabe conhecer. Então, a deusa da prostituição, dessas coisas, era a Aserá na época, né? Então aqui ela já deixa bem claro: eu tinha que oferecer sacrifícios pacíficos, ou seja, sacrifícios sem obrigatoriedade. Tá como o seu? O meu tá... Hoje apresentei uma oferta de paz e cumpri meus votos. Sim, é a mesma coisa. Porque... Mas o que te fez levar a pensar que é pra ser? Porque lá eles ofereciam sacrifício de paz. Mas não a prostituta. Porque automaticamente, quando você está fora de Deus, você não presta culto a Deus, você presta culto a outros deuses. Logo ao maligno, certo? Sim. O que te faz pensar diferente? É que o texto me fez entender que é uma mulher casada que está fazendo coisas erradas. Sim. E aqui esse versículo pra mim só me fez entender que ela foi hipócrita, né? Que muitos se dizem crentes e está fazendo coisas erradas. Não, eu não entendo dessa forma não. Eu entendo como safada mesmo, como se envergonhice. Sim. Mas não como apresentar sacrifício lá, será? Talvez não fosse, então, né? Vamos pensar assim, talvez tipo assim, era para ela apresentar o sacrifício para Deus, mas é que normalmente quem apresentava o sacrifício eram os homens, entendeu? Não era normal constantemente as mulheres apresentar sacrifício. Não, o povo apresentava sacrifício. O povo, mas normalmente o sacerdote da casa, né? O homem da casa. Dificilmente a mulher tomava a frente para fazer alguma coisa. Tem os seus casos específicos, mas dificilmente. Mas é uma possibilidade. Vamos entrar no contexto, né? É uma possibilidade tanto aí quanto aqui. Mas a questão em si, o que eu queria trazer à tona era o quê? Muitas das vezes, principalmente os homens têm esse grande problema, né? De
Eu vou colocar ainda a época sem internet. Vou colocar a época sem internet. A molecada antes ia pra balada, pras festinhas, e havia uma competição entre os homens de quem pegava mais, né? Normalmente o homem tem isso, quem pega mais é o garanhão, mulher quem pega mais é a galinha, né? Então o homem ele tem esse peito estufado de falar, eu peguei mais, eu peguei tantas e tal. E aqui o texto coloca ele como ingênuo, como desmiolado, como uma pessoa que, tipo assim, ele realmente não sabe o que ele está fazendo. Para a visão humana, carne, isso é ótimo. Entre os homens, eles estão se vangloriando. Agora, para Deus, isso é péssimo. Isso acaba com a gente, né? E no 9 ele fala assim, no crepúsculo, ao anoitecer, na escuridão da noite, nas trevas. Então, quando isso acontece, você automaticamente é colocado dentro de um ambiente de trevas. A própria Bíblia diz que quando um homem se deita com uma mulher, ele se faz um com ela. Então, se um homem fica com várias mulheres, ele tem ali a noiva, o corpo de Cristo, já dividido, um membro do corpo de Cristo, já dividido em várias outras partes de prostituição. Isso é muito ruim, a palavra de Deus condena isso. E hoje, mais aqui na época da internet, a gente vem vendo várias situações de que os homens eles pararam ou não, né? Os homens diminuíram o ritmo para quem está vendo e aumentaram o ritmo para quem não está vendo. Então aqui ele coloca uma mulher maldosa com astúcia, né? E hoje a gente vê, não culpando literalmente as mulheres, né? Não é esse o caso. Mas a gente vê pessoas ganhando dinheiro com isso até na internet. Então existem sites de pornografias, existem pessoas que usam do seu corpo como imagem para divulgar, às vezes não é nem esse o caso, mas usam do seu corpo imagens para divulgar outras coisas, e isso afeta mais as mulheres. Por quê? Porque o homem é besta. Então o diabo, quando ele pega uma mulher assim mais descabeçada, vamos dizer assim, ele se aproveita da situação para pegar vários outros idiotas e se perderem, como fez Sansão, por exemplo. A palavra vai dizer que Sansão tinha várias mulheres que ele podia escolher dentro da sua tribo, né, da tribo de Dan, se eu não me engano, né? Mas que fosse entre as outras 11. Tinha um monte de mulher ali que ele podia escolher, mas ele foi xeretar com uma mulher que não era para ter xeretado. E aí que acontece a decadência de Sansão. E aí, um pouco mais para baixo vai dizer, que eu presto atenção nisso no quesito pecado, no 16, já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito. O Egito ele é muito relacionado ao pecado, porque no Egito eles não tinham o Egito ele era depravado, como os outros reinos também, né? Eles prestavam cultos a outros deuses, mas ele é também um pouco relacionado ao pecado. Tanto que o próprio Salomão, ele começa errando quando ele já toma uma mulher do Egito e traz para dentro do reino, né? Então, aqui também fala do linho fino do Egito, ou talvez fosse assim, cobrir minha cama das perversidades do Egito, né? Então isso é mais um ponto que a gente vê que o pecado ele floresce muito nas trevas. Ele tem a sua astúcia de pecado já de muito antigamente. Ele pega o lado mais fraco, que é o homem, que é o lado mais fraco para traição, para prostituição, para a mulher, né? O fato é esse. Adão pecou, não vou usar o caso que é errado, mas vai. Adão ouviu Eva, sendo que era para ele ser a cabeça, e ele caiu. Sansão deu ouvido para Dalila, caiu. Né? Salomão teve sua perdição por ter pegado mulher que não era para ter pego. Davi pecou porque olhou para a mulher. Acabe pegou a mulher errada, foi levado ao pecado. Então a gente vê diversas... Aí Paulo vai dizer assim, é melhor que fique solteiro, porque você não sabe se é bom relacionado. Se você for bem relacionado, aí Paulo vai instruir, se eu não me engano, Timóteo, que seja o varão de uma mulher só. Por quê? Porque passou disso,
vai levar você a uma perdição que não tem volta, que é só ladeira abaixo, né? Então, acho que quer acrescentar alguma coisa? Aqui ela deixa bem escancarado, né? Porque ela aqui fala que no meu diz que ela vem com roupas provocantes, que ela é ousada, né? E maliciosa. E ela tá sempre fora de casa. Só que isso acontece à noite. Sim. E a gente sabe que à noite que acontecia os pecados, à noite que o povo saía para encobrir as coisas, né, que faziam de errado. E aí ela termina dizendo, ela fala do Egito e termina dizendo que o marido foi viajar. Então, tipo assim, é complicado, né? Sim. Cadê a ingenuidade dessa pessoa, né? E... O texto diz que ele é ingênuo, mas é meio difícil de entender. Mas o ingênuo, eu acho que ele coloca assim, talvez como inocente. Não como... Mas que inocência é essa que um homem vê tudo isso, ainda mais naquele tempo. Hoje em dia você podia até dar uma disfarçada, porque, né, tá tudo bagunçado. Mas lá naquele tempo, as mulheres não andavam com roupas escandalosas, as mulheres estavam dentro das suas casas, estavam cuidando das suas famílias. E como que ele dá atenção pra uma coisa dessa? Então, mas talvez o quesito de ingênuo talvez seja um rapaz até mais novo. Mas é rapaz novo mesmo, então, o texto diz que é um rapaz. É, mais novo, já jovem, entendeu? Sim, mas mesmo assim. Então... O costume deles era as mulheres se cobrirem, as mulheres serem mas respeitosas. Você viu que aqui que ela agarrou ele? A partir do momento que ela agarrou... Não, tá aqui, tá escrito. Eu entendi. No 13, ela agarrou o jovem e o beijou. O meu não tá assim, o meu tá. Abraçou o rapaz e o beijou. Então, mas mesmo assim, se você pegar um... Eu não tenho... Mas isso tá certo. Eu não tenho o termo específico para usar, tipo, nomes, eu não vou pôr nome. Mas a gente tem, por exemplo, um vizinho novo, que deve ter o quê? Uns 14 anos? 14, 15 anos? Não sei. O nosso vizinho aqui da frente? Não sei. Deve que seja, uns 15 anos. Não acho não. Você acha que menos? Que fosse 14, 15 anos. Tá começando a puberdade. Ainda talvez não tenha sido apresentado, né, a uma mulher, talvez nunca tenha beijado, sei lá. Tem muitos dessa idade que já estão engravidando por aí. Mas vamos usar o exemplo. Inocente. Né? Desculpa, mas eu não concordo com você. dentro dos parâmetros, então, inocente. Mas foi o que eu te falei. Aí vem uma mulher mais velha, bonita, e agarra e beija ele. Se hoje em dia, mas lá naquele tempo era tudo muito assim, é errado. Tudo era errado, não, a mulher tinha que ser respeitosa, tinha que estar bem vestida. Mas o quesito de inocência é justamente naquele tempo. Hoje, não tem mais essa inocência. Hoje é capaz do moleque falar assim, não, vem cá. Mas naquele tempo que não era comum, talvez gerassem mais Não, ele não foi inocente. A beleza atraiu, a malicidade o atraiu e ele caiu. Não. É isso que eu penso. Mas... Não, fala sério. Nada a ver. Nada a ver. Mas a gente tem que levar em consideração o seguinte. Nós precisamos vigiar com as ciladas do inimigo. Porque eu não tô falando que a Bíblia tá errada. Isso tá certo. Só que a gente tem que saber interpretar. E ela o agarrou. Que mulher consegue segurar um homem, mesmo que ele seja rapaz? A mulher de Potifar não agarrou José? Mas ele não fugiu? Mas não rasgou as roupas dele? Tudo bem. Mas ele fugiu. Tá. Você deu um belo de um exemplo. José fugiu. José fugiu. Então assim, ele foi enganado pela beleza. Ele gostou, ele quis. Então a gente tem que saber interpretar o texto, porque ele não tem nada de Mas José santo, já não. Tinha princípios, talvez ele não fosse tão ingênuo. Mas a gente está falando de Israel, todos praticamente, ainda mais aqui nesse tempo ainda. Mas se ele for... Aqui ele tá como moço ainda. José já não era moço, já tinha 17 anos. José era moço também. Não, para que você tá errado. Vai, vamos terminar. Não, então, vamos seguir. Vamos seguir. Que seja, realmente, talvez tivesse ouvido a malicidade dele também, porque a gente vê que... Ai, Deus, me perdoe em nome de Jesus. Me perdoe, Jesus. A gente vê que cada vez mais o inimigo ele traz coisas e facilidades para nos levar ao pecado. Né? Então a gente tem que vigiar o tempo inteiro. Né? E não se dá, quando você vê que alguma coisa está muito fácil, foge.
tá errado. Tem igual a mulher de Potifar. Era o caso, aqui o texto descreve a mulher de Potifar. O marido estava fora de casa, ela viu José e agarrou José achando que José era ingênuo, que ele ia falar assim, ah não, eu vou para cima. Mas não, José ele conseguiu ali ter a sabedoria, né, o temor do Senhor de fugir, porque ele sabia que isso não era certo, né? Então, outra coisa, a gente tem que não só ter o temor do Senhor, porque senão seria muito fácil a gente falar assim, ah não, eu perdi o temor, então eu vou aprontar. Seria prático, né? Muito fácil. A gente também tem que ter a noção de que é errado. E não é errado porque a gente acha que é errado porque a Bíblia nos mostra que é errado, né? Então não é certo, e não vai ser certo aqui, não vai ser certo na China, na África, nos Estados Unidos, nem na Rússia. Em lugar nenhum é certo. Então temos que vigiar, só que isso vale não só para as mulheres, não só para os homens, mas para as mulheres também, né? As mulheres elas são muito às vezes levadas ao pecado dessa forma. Eu acho que mais por motivo de carência do que por motivo de sagacidade, não vou usar essa palavra aqui, mas por motivo de perversidade, né? Porque olhou, achou bonito, eu te quero. Existe, mas é com uma quantidade muito menor do que dos homens, né? O homem, como eu estava falando, ele já é instruído desde pequeno a fazer isso, a olhar para as mulheres e tal. As mulheres não, a mulher é mais carente. Então, às vezes, o marido não dá cara em casa, ou da rua tá elogiando, dá ruim, né? Então, a gente tem que todos vigiar, tanto os homens quanto as mulheres, tanto os novos quanto os velhos. Temos que sempre vigiar, porque o diabo ele não brinca de ser diabo e ele tá aí desde o começo do mundo. Então, cada vez mais ele vem aperfeiçoando a técnica até que ele consegue derrubar aqueles que ele mira, né? Vamos orar? Senhor, Deus e meu Pai, te agradecemos mais uma vez por estar meditando na Tua Palavra. Senhor, tome em Tuas mãos nossas vidas. Pai, nos dê sabedoria e entendimento. Senhor, nos ajuda a ficcionar Sua Palavra nos nossos corações, Senhor, porque a gente não se desvie dela todos os dias das nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Pai. Amém. Tchau. Tchau.